Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o livro Conversando com Deus. Esse livro que foi escrito então pelo Neale Donald Walsch, e ele diz que esse é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Promete, né? Então vamos começar aqui com a capa aqui, a capa de trás aqui, que está escrito assim: imagine que você pudesse conversar com Deus. E que nessa conversa tivesse a oportunidade de abordar os temas que movem a humanidade, os assuntos que mais nos inquietam, alegram e entristecem. Questões das mais íntimas às mais gerais, da vida à morte, do amor ao sexo, da família às relações com o desconhecido. Deus tem senso de humor? O inferno existe? Quem foram Buda, Jesus e Krishna? O que é, afinal, o amor? Neale Donald Walsch almeja mostrar ao mundo que todos podem conversar com Deus a todo instante e que a questão não é com quem ele fala, mas quem está disposto a ouvi-lo. Olha, gente, que interessante essa parte aqui dessa apresentação aqui da contracapa do livro, então, em que ele diz que se a gente tivesse, então, imagina se a gente pudesse conversar com Deus. Quem é que acha que pode conversar com Deus? E aí, além dele dizer que a gente pode conversar com Deus, ele ainda diz que, já imagina se a gente tivesse a oportunidade então de abordar temas que movem a humanidade, coisas que a gente que traz um monte de dúvida, que a gente fica pensando, meu Deus, por que é assim, por que não é assado? Questões gerais de vida à morte. E aí ele diz que isso é possível. E aí ele vem mais além. Deus, que ele diz, ele garante que todos podemos conversar com Deus a todo instante e que a questão não é com quem Deus fala, mas quem está disposto a ouvi-lo. E aí eu acredito que o que ele está dizendo aqui é aquilo que a Saint-Germain traz muito no livro dele, Livro de Ouro de Saint-Germain. Eu estou falando porque foi esse livro que está mais fresco aqui na minha cabeça, porque foi o que eu acabei de fazer, essa minissérie. Eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, em que ele diz que ele explica que nós somos então Deus experienciando, que é Deus experienciando através de cada um de nós, é Deus a nossa centelha divina, é Deus a nossa presença, eu sou, e essa presença eu sou está em tudo e em todos. Então é por isso que eu acredito que isso explica essa afirmação do Neale Walsch de dizer que não é com quem Deus fala, mas quem está disposto a ouvi-lo. Por quê? Porque onde é que a resposta para todas essas perguntas que ele fez aqui? Se a gente fizer, a gente deve esperar que alguma coisa fora da gente responda? Ou a gente deve se calar então e buscar ouvir a resposta que vai vir de dentro da gente, já que Deus está em nós? Eu acredito que foi dessa forma que o Neale Walsch fez então para conversar com Deus. Em Conversando com Deus, temos acesso a um instigante diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. E o autor revela como essa conversa foi e é possível. Ao mesmo tempo, profundo e descontraído, esse diálogo terreno e divino se transformou em um best-seller de enorme sucesso internacional, que foi traduzido para mais de 30 idiomas. Vendeu 7,5 milhões de exemplares e ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Então aqui ele dizendo que essa conversa, então nessa conversa o autor vai revelar que isso é possível e que muita gente então já experimentou, já leu esse livro e já sabe como é, já pegou as dicas então do Neale Walsch para saber como é que faz para conversar com Deus. E aqui então vamos ler a orelha do livro. Você está prestes a ter uma experiência extraordinária, uma conversa com Deus. Isso não é possível, alguém diria. Você provavelmente acha ou aprendeu que tal diálogo nunca poderia acontecer.
E é isso, a gente acha ou a gente aprendeu que Deus está lá longe. E além do mais, por exemplo, na minha religião, me ensinaram, me apresentaram um Deus ciumento e vingativo. Um Deus que durante muito tempo eu temia, eu tive muito medo de Deus. Eu tive medo que ele pedisse para o meu pai também sacrificar algum de nós, como ele pediu para Abraão sacrificar o próprio filho dele. Na minha forma de entender, apenas na minha forma de entender, eu falo bem disso, eu explico bem isso nesse vídeo aqui que eu digo porque é que eu não tenho religião, eu deixo aqui também em destaque se você quiser ver. Na minha forma de entender, Deus não pediria isso para ninguém, mas é só a minha forma de entender. E então ele diz então que tal diálogo, que a gente aprendeu que tal diálogo nunca poderia acontecer, porque a gente aprendeu que Deus estava lá longe, além do mais ele é um Deus vilão, que tempo ele vai ter para conversar com a gente. Porém, falar com Deus é possível, assim como escutá-lo. E o autor best-seller Neale Donald Walsch nos mostra que todos somos capazes de entrar em contato com ele. Ao transformar seu inesperado e inspirador diálogo com Deus no aclamado best-seller Conversando com Deus. Ao ler esse livro, você sentirá que também é capaz, porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Olha que bingo, bem legal essa parte aqui desse prefáciozinho aqui da orelha do livro. Todos somos levados à verdade para a qual estamos prontos. Porque a evolução, eu acredito que ela é bem democrática. Ninguém empurra ninguém para entender. Enquanto a ficha cai quando cai, cada um capta quando capta. É como Jesus Cristo, quando ele estava tendo aquela conversa com Nicodemos, isso está naquele livro Boa Nova, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, ditado por Humberto de Campos, que está também, eu fiz uma playlist, eu deixo aqui também se você quiser ver, que quando ele pergunta sobre reencarnação e para Jesus Cristo, Nicodemos, e Jesus Cristo começa a explicar para ele, Nicodemos diz, mas eu vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe. E aí ele disse, se você não está preparado para entender, né, as coisas da terra, como você quer entender as coisas do céu? E aí ele explicou que a gente não deve servir a uma criança cujo organismo ainda não está preparado, não está pronto para digerir alguma coisa muito complexa. A gente não deve servir uma feijoada, por exemplo. Mas isso ele não diz, não é por isso que essa criança não vai um dia crescer, vai poder comer essa feijoada. Então é só tempo. Então ao ler, a gente é levado à verdade para a qual estamos prontos. Então, se a gente não, se esse livro não disser nada, se o que está escrito aqui a gente, isso é invenção de uma cabeça doida, qualquer coisa assim, imagina se Deus está lá longe, enfim, se tiver qualquer dúvida a esse respeito, então a gente entende que é porque nós não estamos prontos. Eu entendo que é porque eu não estaria pronta, então, nesse caso. Conversando com Deus é um presente maravilhoso para aqueles que gostam de fazer perguntas e realmente querem saber as respostas que buscam. Ou que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Ele deixa bem claro, então, que conversando com Deus é um presente, mas para aqueles que estão buscando a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Aqueles que já entenderam a verdade que Saint-Germain traz no livro de ouro de Saint-Germain, que Napoleão Hill fala tanto nos livros dele, que tantos outros livros falam, e entendeu aquele conto que eu trouxe no último vídeo também, o Sutratma, o conto indiano, do colar de pérolas, em que a pérolazinha, quando ele olhou para dentro dela, ele entendeu, porque ela viu que o mesmo fio que passava dentro dela era o mesmo que passava dentro da outra, e esse mesmo fio ligava todas as pérolas do colar. Para isso a gente tem que ter a mente aberta. Neste livro, Neale Donald Walsch aborda principalmente temas comuns a todos, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades que a vida nos oferece, e responde a muitas das perguntas que já fizemos sobre vida e amor
guerra e paz, objetivo e propósito, pessoas e relacionamentos, bem e mal, o caminho para Deus e para o inferno. Ou seja, ele cobre tudo, quase tudo aqui, né, que a gente gostaria de estar perguntando para Deus. A grande mensagem desta obra é que Deus fala com todo mundo, com os bons, os maus, os santos e os pecadores. E certamente com você também. Sim, você mesmo. Acho que ele está falando com a gente. Deus busca diversas formas de encontrar você e esta é apenas mais uma. Quantas vezes você já ouviu a velha máxima? Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Este livro será seu mestre. Olha, gente, que legal. É aquela coisa, Deus pode sim, Deus pode se materializar, Deus está em tudo, Deus é o todo, está em tudo e tudo está em Deus, então Deus pode, mas Deus nos deu livre-arbítrio e Deus vai, como Ele está em tudo e em todos, ele manda vários recados, Ele manda várias formas, Ele manda uma música que tem uma mensagem, Ele manda um vídeo, Ele manda uma pessoa que diz alguma coisa, Ele manda um livro. Livros, eu amo livros. Esse livro, essa história é apenas mais uma forma que Deus está tentando despertar. Porque como a gente viu nesse vídeo anterior que eu fiz, vou deixar aqui também se você quiser ver, quando a gente está dormindo, a gente não despertou ainda, aí a gente acredita em separação. Aí a gente não entende o conto ali do colar de pérolas, do Sutratma. E aí, aqui a outra orelha, então, fala quem é Neale Donald Walsch. É um escritor estadunidense e mensageiro espiritual cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas. Walsch escreveu diversos livros sobre a espiritualidade contemporânea ao longo da carreira dele. Decidiu partilhar o que sabia a partir do momento em que entrou em contato com Deus, escrevendo a série best-seller Conversando com Deus, traduzida para mais de 30 idiomas. Fundou a Recreation, organização sem fins lucrativos que promove conferências, seminários, workshops e retiros para pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal e espiritual. Foi ainda o criador da Conversations with God Foundation e do Humanities Team, movimento mundial cujo objetivo é fazer surgir uma nova forma de espiritualidade no mundo. E aí, se você quiser ler mais, eles dão então o endereço eletrônico dele, que é nealdonaldwalsh.com. E isso, claro, todo endereço eletrônico vem com os 3 Ws antes. Então, o Neale é N-E-A-L-E, tudo junto, Donald, D-O-N-A-L-D, e o Walsh, W-A-L-S-C-H.com. E aí lá, quem quiser vai saber mais. É uma pessoa então que está aí na busca dele, que está conseguindo encontrar, que conseguiu se conectar com Deus e que abriu então para todo mundo. E ele escreveu então uma série, são 4 livros dele. Esse aqui é o número 1, é esse que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então, gente, fica aqui essa apresentação e no próximo vídeo, então, a gente entra aqui na parte já direta, porque vem aqui primeiro, ele fala o que é a introdução, vem a introdução e depois a gente entra já direto em como é que ele já começa explicando como é que foi que ele entrou em contato com Deus. Aconteceu na primavera de 1992, só para adiantar. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo, quando a gente começa esse livro então, tá? Tchau, até lá.